Olá, meus queridos do quarto ano. Que bom estar com vocês mais uma vez. E na nossa aula de hoje, nós vamos estar fazendo a correção de geografia da prova Enemzinho que vocês fizeram nesta unidade. Os temas, eles estão relacionados a paisagens. Quais são as paisagens? As paisagens e suas transformações, paisagens naturais brasileiras e paisagens litorâneas brasileiras. Então, todo o assunto ele está envolvendo paisagens. Por isso que na questão 1, ele vem trazendo sobre como é que são as paisagens, na página 95. Uma paisagem, ela é composta por elementos naturais e por elementos construídos pelos seres humanos ao longo do tempo, também chamado de antrópicos. Esses espaços, eles estão em contínua transformação. Como eles são classificados? Vamos ver o que diz a página 95. Na página 95 fala o seguinte: uma paisagem é um espaço composto por elementos naturais, vegetais, animais, solo, águas e outros, e por elementos construídos pelos seres humanos ao longo do tempo, também chamados de antrópicos, que são os prédios, as estradas, as lavouras, entre outros, onde natureza e cultura se fundem. Natureza e cultura, se fundem, se juntam. Eles dois estão caminhando juntos. Esses espaços de vivência se encontram em contínua transformação, ou seja, ele não é estático, sempre está sendo transformado, construído uma coisa, queimando uma árvore, tirando uma planta, então está sempre em transformação. Como, por exemplo, agora, nós estamos vendo a transformação que está acontecendo na paisagem natural lá do Centro-Oeste. O Pantanal lá sendo queimado descontroladamente. Isso é o que? Uma transformação que está acontecendo na paisagem. Pois os seres humanos estão constantemente procurando o quê? Aperfeiçoar esses espaços, buscando recursos na natureza, fonte de toda a matéria-prima. Sendo assim, as paisagens podem ser classificadas de 3 formas, que são predominantemente naturais, somente natural, a outra mistas e culturais e a outra artificiais. Então nós temos três delas, predominantemente naturais, mistas e culturais e artificiais. Então nós podemos ver que a resposta certa aqui é a letra C, onde fala de predominantemente naturais, mistas e culturais. Questão 2. No Brasil, podem ser vistas diversas formas de relevo. Dentre elas, podemos destacar planícies, planaltos e depressões. Observe as imagens abaixo e marque a alternativa que indica cada relevo na ordem correta. Esta daí, ela está na página 99. Ela diz assim, a planície corresponde a áreas planas ou levemente onduladas, formando uma vasta paisagem, geralmente de baixa altitude. Dentre essas imagens aí, a que representa a planície é a B, a do meio. Vocês podem ver, que ela está toda plana com as suas plantações. Continuando. O planalto é uma extensão de terrenos elevados, mais ou menos planos. Então, elevados, mas eles são mais ou menos planos, ligados à planície por uma escarpa. Observando direitinho aí, nós podemos ver que o planalto é a última imagem. Veja que em cima dele parece uma tampa, ele é plano em cima. Então, o planalto é a terceira imagem. E o outro diz assim, depressão.
A depressão são áreas de altitude menor que as áreas ao seu redor e recebem sedimentos das terras altas, além de sofrer erosão das bordas. Se vocês olharem a imagem A, você vai ver que toda a borda dela sofreu erosão. E tem os sedimentos assim que caiu e está tudo meio torto assim entre eles. Então essa daí é a depressão. Resposta certa, letra C. Depressão, planície e planalto. Questão 3. Na questão 3, nós já vamos lá para a página 104, que ele vem falando sobre o relevo do Brasil. As altitudes do relevo, eles podem ser representadas em um mapa físico, que é aquele mapa onde tem as cores mais escuras, marrons, e as cores verdes, azul, verde, marrom, meio amarelado. E essas cores, elas representam o quê? Veja só, assim também, as cores marrom e amarela e verde, elas indicam a altitude. E as cores azul, o fundo dos oceanos. E ele tem um relevo e os diversos tons de azul no oceano. Como é que são chamadas, então, as altitudes, essas partes altas, e as profundidades da Terra pela cor azul? Nós lemos o seguinte na página 104. As altitudes do relevo podem ser representadas em um mapa físico, por meio de cores que indicam as diferentes altitudes, mostrando assim a altimetria. Então o nome já vem falando, ó, altimetria, aquilo que é alto, que é as altitudes de relevo. Continuando, tem assim, o fundo do oceano também tem um relevo, só que coberto pela água. Os diversos tons de azul no oceano indicam diferentes profundidades e são chamadas de faixas de cores batimétricas. Então, altimetria é altitude e profundidade batimétricas. Profundidade. A resposta certa, letra A. Questão 4. Na questão 4, ela ainda vem falando sobre o relevo da floresta amazônica, que tem assim: a floresta amazônica ocupava originalmente quase a metade do território brasileiro. Ao longo dos anos, esta floresta está sendo desmatada, trazendo grandes consequências para todos os seres vivos. E dentre essas consequências, podemos apontar. Vamos lá. Página 108 aqui, ó. Eu vou ler para vocês verem e a gente vai comparando ali. As consequências do desmatamento são graves. As principais são: destruição da biodiversidade, que são os vegetais e os animais. Letra A, correto. B, alternativa B. Erosão e empobrecimento do solo. Correto. Está aqui no livro deste jeito. O outro, enchente ou assoreamento dos rios. Verdadeiro. Ou seja, o que é o entupimento do seu leito com areia, lama, troncos e galhos de árvores. Então, enchimento ou assoreamento dos rios. O outro diz assim, ó, aumento dos índices pluviométricos, que é a quantidade de chuva. No livro diz assim, ó, diminuição dos índices pluviométricos, quantidade de chuva. Errado, porque ali diz que é aumento, mas no livro está dizendo que é diminuição dos índices de chuva. Letra E, é diminuição das temperaturas local e também global. Falso, porque no livro tem assim, ó, elevação das temperaturas local e também global. Então, na prova está dizendo que foi diminuição, no livro está dizendo elevação. Então, também está errado.
Verdadeiro são as alternativas A, B e C. Sendo assim, o certo é a letra B. Só estão corretas as alternativas A, B e C. Questão número 5. Na questão 5, ele começa assim. Para evitar problemas e promover a preservação das paisagens vegetais originais dos municípios e estados brasileiros, foram criadas, por determinação do governo federal, as áreas de preservação permanente, que é o que chamamos de APP, Área de Preservação Permanente. E esta área, ela tem algumas funções ambientais. Marque apenas a alternativa correta que aponta as funções ambientais. Ela está na página 109. 109. Aqui onde fala, ó, sobre a APP, Área de Preservação Permanente. Aqui diz assim, ó. A área de preservação permanente, APP, está protegida, coberta ou não por vegetação nativa com função ambiental de... Então, quais são as funções ambientais? Primeiro, preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Biodiversidade. Tem também aqui, ó, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora. Fluxo gênico é o deslocamento natural de animais, sementes e pólen das plantas, possibilitando a geração de outras plantas e outros animais. O outro diz assim, ó, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Isso é o que está no livro. Vamos ver ali agora. Preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geográfica, que é geológica, e a biodiversidade, verdadeiro. Facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, verdadeiro. Assegurar o bom planejamento populacional, falso, porque aqui fala que é assegurar o bem-estar e não o bom planejamento. E o outro, proteger o solo, verdadeiro. O que é verdadeiro? A 1, 2 e 4. Então, a alternativa certa, letra C. 1, 2 e 4. Questão número 6. O Brasil, ele tem um imenso litoral. Então, nós já vamos para paisagens litorâneas, página 111. Eles são aproximadamente 7.400 quilômetros de praias, com as mais diversas paisagens. Considerando a Rosa dos Ventos, em qual direção do país localiza-se o litoral? Então, olha só, aqui está o mapa do Brasil. Se a gente colocar aqui, ó, a Rosa dos Ventos aqui no meio do Brasil, se a gente colocar a Rosa dos Ventos aqui no meio do Brasil, então nós vamos ter, ó, norte, aqui, nordeste, leste, sudeste e sul. Tá vendo? Então, esse lado daqui, ó, todo ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, o que? Norte, nordeste, sudeste e sul. Sendo assim, nós temos as opções em todas as direções. Norte, nordeste, sul, sudeste, leste, oeste. É errado, porque o oeste, ele não é banhado pelo Oceano Atlântico. Letra B, apenas nas direções norte e sul. Também está errado, porque norte e sul seria somente aqui e aqui. Então, não. Nas direções leste, norte, sul e oeste, é errado, porque a direção oeste, ele não é banhado pelo Oceano Atlântico. Letra D, nas direções norte, aqui em cima, sul,
Ou norte aqui, nordeste aqui, sul aqui, sudeste aqui e leste aqui. Então, a opção certa é a opção D, nas direções norte, nordeste, sul, sudeste e leste. Questão 7. Na questão 7, ele vem falando sobre as áreas do litoral, que são as paisagens do litoral, que está na página aqui, ó, página 117. Aí ele está trazendo algumas informações. Número 1, foge um rio que não forma ilhas. Olhando aqui, ó, foge um rio que não forma ilhas. Então, estuário. O outro, região de acumulação de sedimentos, que é a areia. Aqui, ele está... Aqui, ó, a duna, que é aqui a parte de areia, duna, ou praia. E o outro diz assim, ó, porção de mar que ficou separada por uma restinga. Essa parte aqui, ó, que ela está separada por uma restinga. Então, aqui é a laguna. E o outro, foge um rio que forma ilhas, que é a delta, ou o delta. Então, nós temos letra A, estuário, praia, laguna e delta. Resposta certa, letra A. A nossa correção de geografia foi apenas estes assuntos. Então, prestem atenção, beijos e até a próxima aula. Conto com vocês.